esse daí eu fiquei com dúvida na questão mais básica, que foi na hora de juntar as duas frações. Aham, E daí, tipo assim, a gente no final chegou na conclusão que seria 2x embaixo e nem lembro qual que deu no final de cima, mas assim, eu não sei a lógica por trás, entendeu? certo. Vamos aos poucos, então, meu velho, sem pressa. O negócio é o seguinte: qual que é o problema aqui? Se você jogar o x, vai dar 0/0, certo? Sim, isso. Uhum, Então significa que o x, de certa forma, ele é uma raiz desses polinômios, tanto do polinômio de cima quanto de baixo, né? isso. O x igual a 2, quero dizer, né? Sim. Então, de alguma forma, nós temos que cortar essas indeterminações. Uhum. Bem, como é que eu vou cortar essa indeterminação aqui? Por exemplo, eu consigo ver, né, que a parte de cima tem uma fração, isso é meio estranho. Talvez se a gente multiplicar todo mundo por x, fique um pouco mais palatável a conta, né? Então ela vai virar x sobre 2 menos um dividido por x menos 2, né? Muito bem. Calma lá, eu não entendi esse passo. É porque o que está acontecendo aqui? Como tem uma fração com x embaixo, é Uhum. melhor que ele desapareça, né? Sim. É melhor que o x apareça só em cima, como um polinômio, beleza? Então eu estou multiplicando por x, porque quando eu multiplico por x essa parte de cima, olha só o que acontece. Fazendo o chuveirinho, né? Lembra do chuveirinho? Sim. Vai ficar x sobre 2. E aqui, como tem x em cima e x embaixo, corta e sobra só menos um, entendeu? Entendi. Isso. Mas agora que você me fez apagar, então eu vou multiplicar por um número ainda melhor que o x, o 2x. Que daí eu destruo essa fração aqui também. Uhum. A hora que eu multiplicar por 2x, vai sobrar só x em cima, que o 2 corta, né? E a hora que eu multiplicar aqui, vai ficar menos 2, ok? Ah, então você basicamente tira a divisão multiplicando Exato. com os denominadores. E, Porque a hora que eu multiplico uma fração, né? O cara de cima. Assim, se eu for fazer bem passo a passo, né? Posso fazer uhum. bem passo a passo aqui. Deixa eu pôr um parênteses, faço o distributivinho aqui. Vai ficar 2x sobre 2 em cima, e aqui menos 2x sobre x, certo? Embaixo, eu já posso deixar 2x vezes x, 2x ao quadrado, e aqui menos 4x, certo? Uhum. Tudo isso limite estendendo a 2. Corta, 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 certo? Certo, entendi. Em cima e embaixo corta. Vai ficar aqui vai sobrar só o 2, e na parte de baixo continua esse 2x ao quadrado menos 4x, né? Ok? Então, calma aí, só deixa eu ver se eu entendi. Se você, quer dizer, se você fez uma multiplicação em cima, você tem que fazer embaixo também para não Sim, mudar para não mudar exato. tá, então daí quando você multiplica o 2x por x, vai ficar 2x ao quadrado. Isso. Ah, entendi. Fechou. Para manter a igualdade, senão você está multiplicando uma coisa, você está mudando ela, né? Se eu Certo. pegar minha conta no banco e multiplicar por 2, eu estou dobrando a grana. Mas se eu dividir por 2, também, depois de fazer a multiplicação, não muda nada, né? Sim. Daí ficou desse jeito. É, Dá para fazer algumas coisas aqui. Por exemplo, eu posso continuar com x menos 2 aqui, e deixar em evidência embaixo valores que têm igual nos dois, que obviamente é quem? É o 2x. O mesmo cara que eu multipliquei. E vai voltar a ser x menos 2, ok? Né? Porque eu tinha multiplicado aqui por 2x e virou esse cara aqui de baixo, né? Uhum. Mas, por que que eu tô fazendo isso que parece ser idiota, né? Voltar ao que era antes? Porque agora que eu voltei ao que era antes, Posso cortar. exato, eu vejo que é igual de cima e embaixo, né? Uhum. Esse 2 dá até para sair para fora do limite. Daí eu vou ficar com o meio do limite, porque esse 2 aqui foi para fora, ele é constante, pode sair para fora do limite, certo? Vai sobrar um aqui em cima, e aqui embaixo vai sobrar só x, porque os que estão em vermelho cortaram. Calma aí, pra onde foi? Eu não entendi porque você botou pra fora. Constante sai para fora da conta. Constante vai pra fora. Sim.
É uma propriedade de limite. O limite 3x é a mesma coisa que 3 limite de x. Hum, entendi. Tá bom. Daí, feito isso, né, agora é só jogar o valor, né? Então, 1/2 igual a 1/4, ok? 1/2 daqui vai multiplicar com 1/2 daqui, Entendeu? vai ficar 1/4, porque fração a gente multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, certo? Uhum. Sim. Não, eu entendi. Uhum. Peguei a visão. Maravilha, que maravilha. Então tá bom, meu velho. Bem, então veja, né, que um problema de limite, às vezes a gente manipula ele direito, mas não consegue chegar na resposta certa, né? Aqui eu meio que já sabia o que ia acontecer, entendeu? Mas pode ser que no seu caso, né, como você está começando a aprender agora e tal, você tenha mais dificuldade de ver essas situações. Mas o que eu posso te garantir é uma coisa. Grave o que eu vou falar agora. Toda vez que você resolver um limite, você vai fazê-lo cortando coisas. Uhum. Então, quando você conseguiu cortar alguma coisa, você resolveu o seu limite, beleza? Uhum. É isso aí. Com isso em mente, você vai conseguir fazer as manipulações. Você quer manipular para que de alguma forma eles fiquem semelhantes em cima e embaixo e cortem, ok? Certo. Isso, muito bom. Daí você vai ter que usar tudo que você sabe, álgebra de matemática básica, né? Propriedades de limite. Por Uhum. exemplo, essa aqui, meu velho, se essa aqui caísse na prova agora, você saberia começar ela? Eu ia fazer o conjugado. Pô, isso aí. Mas aí, eu acho que eu mais ou menos sei fazer esse daí. Deixa eu ver Tá. se eu Eu quero que peço. você tente começar a sair. Eu só vou escrever Aham. algumas coisas, tá bom? Eu quero ver como é que tá a sua matemática básica. Aqui você falou direito, é isso mesmo, conjugado. Então a gente vai copiar isso. Isso em raiz. Vezes, né? Uhum. Então aqui tem que ser com sinal trocado. Uhum. E aqui, mesma coisa. Muito bem. Agora, né, a ideia é o seguinte: não é ficar fazendo distributivo aqui. Você até poderia fazer, mas seria perda de tempo, ok? É, demora muito. Você tem que saber essa propriedade matemática aqui. Que quando você tem A menos B Uhum. vezes A mais B é igual a A quadrado menos B quadrado. Você deve ter visto isso 1000 vezes lá na matemática básica, né? Pois é. É. Daí agora é só você identificar quem é A. Isso tudo é A, isso tudo é B, isso tudo é A, porque é o mesmo, é o 2, né? Isso tudo é B. Só que aqui é Hum, menos e aqui é mais, né? sim. Então você vai poder reescrever dessa forma, cortando as raízes, por exemplo, e vai ficar bem melhor para simplificar. Na parte de baixo não tem o que fazer, é multiplicar esse cara por esse e vai Uhum. ficar assim, tá? Uhum. Bem, eu não recomendo que você faça distributiva também. Simplesmente deixa x menos 1 vezes o cara de baixo. Tá. Não faça a continha. Porque provavelmente na parte de cima, o que vai simplificar é o x menos 1. Eu tô imaginando, eu não fiz a conta ainda, tá? Não, sim. Aham. Show de bola. Então eu vou te pedir para que você faça aí o mais tranquilamente possível, não precisa ter pressa, eu quero ver se você conseguiria acertar isso na prova mesmo, tá? Tá. E daí você pode me enviar foto ou pode fazer no teu tablet Se transmitindo quiser, se aqui. quiser que eu compartilhe a tela enquanto eu Sim, faço. sim, pode compartilhar, você sabe fazer isso, né? Sim, eu vou só pegar aqui um Sem pressa. bagulhinho, peraí. Vai estar funcionando aqui. Beleza. Tá, beleza, eu vou te compartilhar aqui. Show de bola, vamos ver se você consegue aí, senão talvez eu tenha que tirar a minha compartilhamento. Talvez eu tenha que tirar. O Vamos que é ver. bem estranho, porque antes o pessoal compartilhava em cima. Funcionou. Vê se vai Show de aí. bola. Estou vendo que você compartilhou a sua tela. Agora tem que ver a sua. Ah, você vai fazendo Paint, beleza. Pode Também ser? usava o Paint para dar aula antes. É, Paint é eu não sei, tosqueira, eu né? não sei se é Mas. muito Ele é útil, mas tosco, mas eu dei muita é, aula nele e ele é exato. útil. Ele Cara, funciona, né? eu preciso ir no banheiro, tá? Vai Fazendo lá. aí, na Uhum, volta eu vejo como é que tá. tranquilo.
Bem, se o que você escreveu faz sentido para você, tá errado. Porque não é isso. Você não vai Não é, levar eu tudo tava, ao quadrado. eu Você tava, vai levar cada um deles, entendeu? eu tava pensando isso mesmo. A multiplicação desses caras vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, em outras palavras, vai ser 2 ao quadrado menos a raiz de x mais 3 ao quadrado, certo? Calma lá, calma lá. Pera aí. Fala de volta? Sim, você não estava vendo, né? Não é que Agora você está vendo o que eu tô. ah, calma aí. Você tá compartilhando ou não? Tô. Sim, para você é o seguinte, clica lá duas pessoinhas com quatro em cima, lá no canto inferior direito, perto do relógio, isso. Ah, ok. Aí você vai em apresentação da quanta aulas ali, clica nos três pontinhos, do ladinho, isso, fixar na tela. Entendeu. Bem, era para estar aparecendo na minha apresentação. Não, Apareceu ali, né, apareceu, pequenininho. apareceu, só que ele ficou pequeno. Deixa eu tentar tirar outro. Isso. Ah, Aí. eu continuo. Agora eu tô vendo o que você tá vendo. Perfeito, ficou grande. Beleza, então eu tava explicando justamente isso, velho. Quando você vai fazer o multiplicação pelo conjugado, você tem que identificar quem é o A e quem é o B, Uhum. certo? E o A, no caso, é o 2. E o Hum. B, no caso, é a raiz de x mais 3. Então, em vez de você ficar fazendo a multiplicação com esses caras dentro Ah, dos parênteses, você vai simplesmente pegar o A ao quadrado menos o B ao quadrado. Então, entendi, 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 entendi. Saquei, saquei. Deixa eu ver então se eu agora consigo é, é isso aí. ver. Você tá vendo minha tela agora? Também não? Sim, estou vendo. Tá, então seria assim, 2 ao quadrado Uhum. Menos menos a a raiz toda raiz lá ao quadrado. ao quadrado. Então, eu poderia cortar a raiz com o quadrado, não? Sim, sim, poderia. É isso aí. Eu corto, corto. Sobraria 2 ao quadrado menos x mais 3. Tá certo até aí? Tudo certo. Mas faça aí sem eu dar muitas dicas, né? Porque infelizmente na hora da prova eu não vou estar lá para te dizer que tu tá pelo caminho certo. Não, beleza, vamos lá. Então, você já sabe mais ou menos o que vai rolar, você vai ter que cortar alguma coisa, né? Então, você está perto disso, como você pode perceber. Parte de baixo continua a mesma, tá? Beleza. X, perfeito. Posso agora fazer a conta. Ficaria 4 menos x mais 3, que é a mesma coisa que menos x mais 1. Então, eu poderia então colocar um negativo aqui. X menos 1. Aí eu corto com esse daqui. Corta, corta, aqui fica 1. Aqui fica 1. Deixa eu só apagar aqui. Daí, menos 1 sobre 1 vezes isso daqui. Talvez já dá para substituir. Raiz de 2. Não, raiz de 4 é 2. Então 2 mais 2, 4. Menos 1 sobre 4. É isso? Ah, peraí. Você cortou, daí você jogou o valor que ele tava mandando, que era um, daí ficou 2 mais 2, 4. Perfeito, pô. É isso mesmo. Menos 1 sobre 4. Perfeito, menos um quarto.
Pronto, você Aê. tá bem mesmo, porque esse é um dos métodos mais chatos de limite, né? Então, o meu problema é que, tipo, por exemplo, eu erro em detalhes, tá ligado? Tipo, aqui eu tava fazendo a coisa errada. Então eu arrumei É, esse detalhe e aí o resto eu soube fazer, entendeu? entendi. É, realmente precisa de mais prática, né? Não tem É muito o que mais fazer quanto a prática, né? isso. É que nem tocar um violão. Você tá tocando lá, você erra o detalhe, mas É, uma hora você decora a música. tá certo. Show de bola. Beleza. Então tá bom. E essa aí, como é que você faria? Como é que você começaria esse bicho Deixa aí? eu ver. Pera aí. Hum, é um ritmo infinito. É, na verdade, eu precisaria fazer simulação, né? Simulação, como assim? Tu quer dizer Mental. tirar, isolar o X, né? Então, na verdade, assim, o que eu tava pensando é. Diga. Deixa eu pensar uma coisa. Ó, vamos lá. Vamos lá, Quando Paty. tem infinito por infinito, nós estamos num desses problemas bem Sim, padrão, né? Onde a indefinição. gente tem que tirar os caras de menor grau, para começar, né? Não sei se o professor te ensinou assim, mas é um jeito bem rápido de resolver o problema, né? Tipo, aqui sai na hora, se você usar esse teorema. Como que é? É que, vamos lá, né? Pensa comigo, infinito, né? Aqui tem infinito, ao quadrado vezes 9. E aqui Isso. tem o número um, Aham. dane-se o 1. Sim, dane-se um, Quanto é que é infinito. infinito mais um, Não, dane-se? lógico, aham. Então a gente joga fora o 1, aqui pode jogar fora o 2, porque ele também vai estar por infinito, entendeu? Sim. Uhum. Então a gente vai ficar com, ó, raiz de 9 é 3, né? Então dá até para deixar o 3 já aqui, x quadrado sobre x. Daí, pô, a gente sabe que raiz de x ao quadrado é o próprio x, né? Certo? Uhum. Corta a raiz com o quadrado. Não, como que chama esse método? Pô, não sei, cara. Não tem um nome Mas específico. ele, mas ele é um método que ajuda bastante. Não É, sei é, se ele tem é nome. porque assim, o professor ele fala que não pode usar L'Hopital. Não, não é Ah, L'Hopital, não é isso tu pode ficar L'Hopital isso tranquilo. aí, né? Aham, não, não é. Isso Tá aqui bom. é uma propriedade do cálculo 1, dessa parte de limite, ela tá bem tranquila. Fechou. Só que eu não sei se ela tem nome. Deixa eu abrir aqui no na minha apostila. Opa, não é essa aqui. Deixa eu abrir a outra. Tá, aqui. Então as propriedades. Cadê? Ô, não tô achando, man. Era Não, pra ser por tranquilo, aqui. tranquilo. Mas olha só, por exemplo, aqui, olha só. Ele faz o problema de duas formas. Pela propriedade 11. Quem que é a propriedade 11? Vamos ver aqui. Aqui, ó. O limite de uma função polinomial inteira quando x tende a infinito é igual ao limite do seu termo de mais alto grau. Isso é uma propriedade, viu? Então como é que Então é? você pode jogar fora os caras que não forem maior grau. Mesmo se tivesse, por exemplo, um outro x aqui no Aham, lugar do 1, você também poderia jogar fora ele, porque o quadrado é maior, certo? certo. Isso. Daí vai ficar desse jeito. Mas de onde você tirou o 3? Raiz de 9 é 3, né? Ah, raiz de 9, certo. Isso. Daí vai ficar 3 x, só x, né? Sobre x, que vai dar 3, né? Não, mas aí, calma aí. Deixa eu entender uma coisa. É, você pegou a raiz de 9 e jogou pra fora. E deixou o raiz de x ao quadrado. Sim, a gente pode fazer isso. De raiz. Aí você. Tem a ver com cálculo, com limite. Isso Entendi. é propriedade de potência, de raiz, né? Raiz de x é x sobre x. Corta x com x e dá 3. Hum, eu não lembro. Deixa eu ver aqui no meu bagulho. Ô, meu velho, claro que você lembra. Não, pera aí. Não, isso eu lembro, mas eu tô falando. Eu acho que. Pera aí. Quando você tem uma raiz ou uma potência que seja,
de coisas diferentes se multiplicando, você Aham. pode fazer cada uma separadamente, certo? Não, sim, aham. É o nosso caso aqui, né? Veja, Sim. você só pôde fazer isso porque o 1 desapareceu, né? Aí só o que sobrou era o 9x ao quadrado, daí deu para tirar o 3, né? Uhum. E é Eu isso. tô, eu tô, eu tô tentando entender aqui como que a gente fez. Ó, a gente pegou o, esse limite, e aí depois ficou 3x mais um sobre 2 mais x. Faz sentido isso? Não, não faz. Eu primeiro matei o 1 e o 2. E aí, ué. Pô, velho, vou fazer de novo então. A parte difícil, tá entendendo? A parte fácil, não. Não, não, eu entendi esse troço inteiro, só que o problema é que eu tô tentando entender o jeito que a gente fez na atividade, entendeu? Que Ah, deu na certo tua do. atividade. É, pera, É, pode ser que ele tenha seguido um caminho diferente. Você não quer me enviar aí o sim, sim, eu te que ele mando aqui fez? a resolução. Tá. Um problema de matemática, normalmente tem vários jeitos de fazer, Sim, né? sim. Teu É que professor eu, deve ter é que eu, seguido outro. eu só queria entender o. Mas deve ter dado 3 da mesma forma a resposta, né? Não, não, deu 3, sim. Isso. Rapidão, deixa eu pegar aqui. Impresso, tô fazendo o mais passo a passo possível aqui. É, vou te mandar aqui. Te mandei no WhatsApp. Tá bom. Vamos ver. Na verdade, Caramba. Não deve ser só uma, né? Vamos ver. é a D. Ah, sim, ele fez de outra forma. Ele não usou essa propriedade que eu usei, Uhum, mas dá para fazer desse jeito também, vou fazer. Tanto é que na apostila que eu estava te mostrando, quando ele vai resolver um limite como esse, ele faz de duas formas, ó. A solução um, que é o jeito que eu fiz, uhum. simplesmente sumindo com quem não é maior grau, Sim, simplificando. E o outro jeito que ele fez aqui é o jeito que o teu professor fez, tem evidência. que ele deixou em evidência exatamente o termo de maior grau, vamos dizer assim. Então, vamos fazer isso. Deixa eu pegar aqui. Ahn, vamos pegar o D mesmo. Ah, não Uhum. precisa. Vamos pegar aqui mesmo que eu fiz. Tá. Daí, o que que a gente vai fazer aqui? Deixa eu primeiro só escrever aqui. Pô, mas esse jeito seu aí é da hora também, ele é mais rápido, né? Bem mais rápido. Porque, assim, isso é uma propriedade, né? Agora, Sim. se o teu professor não gosta dessa propriedade, a gente faz de outro jeito. Talvez ele só não usou para vocês não serem muito preguiçosos, né? Dá Treinar uma um bela pouco mais de confundida. matemática em casa. Pode ser. Da ideia é o seguinte: nós temos que lembrar que para resolver problemas de limite indeterminados, a gente tem que cortar coisas. Uhum, Então, o que eu vou fazer aqui vai ser cortar ahm, os x's, eventualmente. Mas para isso eu preciso deixá-los em evidência primeiro. Então, eu vou, dentro da raiz, deixar o x ao quadrado em evidência, porque é o termo de maior grau. sim. Daí vai ficar 9 mais 1 sobre x ao quadrado. Perceba que se eu fizer a distributiva dentro do parênteses aqui, volta a ser 9x quadrado, volta a ser 1, certo? Uhum. E E- agora, Esse, esse, essa coisa em evidência tem que ser dentro da raiz? para começar, sim. Tá bom. E agora eu vou colocar o x aqui, vai ficar 2 sobre x mais 1, pelo mesmo motivo. Volta a ser 2, volta a ser x. Uhum.
Bem, daí o que que acontece? Realmente o x está dentro da raiz, o x quadrado, né? Uhum, Mas perceba que ele está multiplicando todo mundo e ele está ao quadrado. E a sim. gente aprendeu lá na escola que quando tem coisas ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, elas podem sair para fora. Uhum, Isso é justamente pela propriedade que eu estava te mostrando agora lá com 9 e tal. Então o x sai para fora. Em especial, ele sai em módulo, tá? Aqui não tem muito problema porque, bem, porque o infinito é é positivo. positivo, sim. É, então não tem problema. Se fosse negativo, teria. E aqui embaixo vai ficar x. Ó, veja, o x está multiplicando a raiz aqui. E aqui embaixo o x está multiplicando 2, x mais 1. Então aqui cortou, cortou. Uhum, E outra, como o infinito, como o x está tendendo ao infinito, isso aqui é um termo de divisão por x, isso é uma divisão por x, ou seja, divisão por infinito, certo? sim, aham. Ou seja, isso dá zero, Dá isso zero também e dá zero. zero. Uhum, Então simplificamos pra caramba aqui, muito. porque vai sobrar só a raiz de 9 em cima, e embaixo vai sobrar só um mesmo. Então a resposta é 3, beleza? Uhum, fechou, tranquilo. Tá Show de tentando bola. entender, eu falei, ué. Pois é, então só recapitulando, quando tu tem coisas tendendo a infinito, quando dá indeterminação infinito por infinito, você pode matar os caras de menor grau, porque infinito mais ou menos eles não importa. Aqui usa só as matematiquinhas básicas para cortar, chega rápido no 3. Ou você sempre deixa infinito o cara de maior grau de cima e o cara de maior grau de baixo. Uhum, Daí, aqui dentro aconteceu de ficar dentro de uma raiz, quando sai para fora da raiz ao quadrado sai normal, né? Não sai ao quadrado, ele sai normal, né? sim. E daí cortou, cortou, quando corta, tá, o limite tá resolvido. Não Quando você tem mais diz que ele sai no questões. módulo, quer dizer que ele não sairia nem infinito. Não, ele não sairia nem negativo nem positivo, ele Não, ele sairia vai sair positivo. Aí que sempre tá. Porque positivo. poderia ser que o limite fosse negativo, Aham, entendeu? Daí por que que isso dá BO às vezes? Porque, veja, aqui tá em módulo. Então, sim, independente do infinito ser positivo ou negativo, ficaria positivo. entendeu. Mas aqui embaixo não tá em módulo. Então ele ficaria negativo. Uhum, Então seria mais com menos dá menos, entendeu? entendi, entendi, Se fosse aqui, seria menos 3 a resposta. Isso que eu entendi, quero dizer. Beleza? entendi. Uhum. Show de bola. Show de bola. E essa aqui aí, o que tu achas dela? Cara, eu acho que bom, daria pra fazer uma divisão de polinômio, eu acho. Dá pra dividir mesmo. O que mais daria pra fazer? Bem, É, se tá dando zero sobre zero, você tem que pensar assim. É porque o menos 3 é uma raiz, tanto em cima quanto embaixo. sim, Então, se ele é uma raiz, com certeza vai ter um termo fatorado desse polinômio aqui que vai ser igual ao de baixo, ou a um múltiplo do de baixo, sim. ok? Uhum, O problema é que fazer a, entre aspas, báscara aqui de um polinômio de terceiro grau é muito difícil, né? A gente sim, não consegue, mas uma vez que a gente sabe que o menos 3 é raiz, a gente poderia dividir esse polinômio aqui de cima já por x menos 3, né? Ou no caso, x mais 3. Mas, se for para fazer isso, já divide de uma vez por 2x mais 6, né? Que a hora que você dividir esse polinômio de cima pelo de baixo, vai aparecer um polinômio simplificado onde não vai ter indeterminação. sim. Só que eu não sei se você sabe fazer divisão de polinômio. Olha, eu até sei, mas é muito chato e eu sempre me confundo e eu também às vezes me perco. Vamos fazer passo a passo, então. Eu vou começar deixando 2 em evidência no limite, para que embaixo fique mais bonitinho. Calma aí, você vai botar dois em Boa, evidência? boa. Então vai Embaixo? ficar aqui, vai ficar 1/2, limite, x tendendo a menos 3. Em cima não muda nada. Embaixo vai ficar x mais 3, certo? Porque o 2 aqui fazia virar 2x mais 6. Ah, você Concorda comigo? tirou o fator, como que chama? A constante, você tirou pra Isso. fora, é, mudando ela de posição, ou seja, ela ficou embaixo. Sim. O 2 já estava embaixo, né? Porque tem um 2, tinha um 2 multiplicando os caras aqui. Eu passei ele para Sim, fora, entendeu? sim. Uhum. Isso. Daí agora a gente pode fazer a divisão de polinômio, então. Aqui E tem aí, que calma aí, ser só um minutinho. O 3 ele ficou 3 por causa que. 2 vezes 3 é 6, certo? Tá certo. Uhum.
Mas qual que seria a vantagem de fazer isso? Não ficar trabalhando com 2x mais 6, trabalhar com x mais 3 é mais rápido. Mais fácil, Senão né? a gente teria que colocar fração aqui, é É, chato colocar para tá você. bom. Então a ideia é o seguinte, a gente tem que pensar qual número multiplicado pelo termo de maior grau do divisor vai ser igual ao termo de maior grau do dividendo. Ou seja, o que que eu tenho que multiplicar por x para dar x ao cubo? É o x ao quadrado, certo? Isso. X vezes x ao quadrado é x ao cubo. Uhum. Aqui a gente sempre coloca com o sinal trocado. Sim. Da mesma forma é quando eu estou fazendo uma divisãozinha, né? Sim. Uhum. Essa conta dá 6, mas aqui eu coloco menos 6. Sim. Muito bem. Só que o x ao quadrado tem que multiplicar todo mundo que está no divisor, incluindo 3. Então vai ficar mais 3x ao quadrado, vem para cá, menos 3x ao quadrado. Uhum. Legal é que já matou esses dois ali, maravilha. Sim. E vai descer Nossa, é só. bem útil botar pra fora o constante, né? Exatamente. Agora você tem que pensar novamente a mesma coisa. O que que eu tenho que multiplicar por x para dar o maior grau do que sobrou, ou seja, para dar menos x? Eu tenho que multiplicar por menos 1, concorda comigo? Ah, sim, concordo. X vezes menos 1 dá menos x, para cá vem com o sinal trocado. Certo. Aqui vai ficar menos 3, para cá vem com o sinal trocado, Zero. zero. Ou seja, nós chegamos numa divisão perfeita. Uhum. Significa dizer que. Bem, significa dizer que essa conta toda ali deu x quadrado menos 1, né? Sim. Uhum. Aí tem a constante fora, né? Constante fora. Não, vai Aquele. ficar só x ao quadrado menos 1, né? A divisão desses dois caras deu Não, isso. sim, mas lá você tinha Ah, sim, no botado. meio, é verdade, é verdade. A constante multiplicando o limite aqui fora, perfeito. Bom, aí agora é só substituir. Agora é só substituir, vai ficar menos 3 ao quadrado, que é 9, 9 9 menos menos 1, um. 8, 8 dividido por Aham. 2, 4. Beleza? 8 dividido por 2, 4. Por que dividido por 2? Ah, porque tem a coisa Fora, né? fora. Aham. Isso. Beleza. Então é isso, limitinho feito. Entendeu? Agora, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidão. É... Ah, eu e meu amigo, a gente tinha feito de uma maneira diferente. Vê se você acha mais fácil ou mais difícil. Qual? Essa aqui que a gente acabou de fazer? É, essa mesma questão. Manda aí. É, a gente, em vez de fazer a divisão do polinômio, a gente botou em evidência x ao quadrado em cima e 2 embaixo. Botar o x ao quadrado de evidência em cima, não sei por que que isso ajudaria. Daí, depois a gente. Quer que eu te mando foto? Talvez você entenda Manda melhor aí. do que é. Apesar de que, não sei. Depois eu vou te mostrar, que é mais fácil de mostrar do que explicar. Porque não é isso que a gente faz numa situação como essa, né? A gente Mais não fácil deixa é em evidência. polinômio, né? A gente deixa em evidência quando está tendendo a infinito, quando dá indeterminação Sim, infinito por infinito, entendeu? Aqui a gente já divide o polinômio, porque é o que a gente faz quando dá zero sobre zero. A gente está cortando a indeterminação fazendo essa divisão, entendeu? sim. Uhum. Então, Porque, assim, se você parar para pensar, assim, mais matematicamente na coisa, o que que significa? Significa que se você multiplicar x ao quadrado menos 1 por x mais 3, vai dar isso aqui. sim, uhum, Então, eu poderia fazer desse jeito também. Eu poderia escrever assim, ó, x mais 3, x quadrado menos 1, é aquela parte de cima. E embaixo não ficou x mais 3 também? aham, Pronto, daí corta o x mais 3 com o x mais 3, entendeu? Dá sim, para pensar dessa forma também. sim, Claro que fazer a divisão e já colocar a resposta já é mais direto ao ponto, né? Mas sim. funciona. Vamos ver o que você fez. Teu professor deu certo nisso. Deu certo. Ahn, tá. Você não deixou só o x ao quadrado em evidência. Você deixou Ah, também o o menos menos 1. um, é verdade, isso que a gente fala. É, é que você teve sorte, né? Esse polinômio era, assim, era facinho como eu posso dizer? Hum, nem sempre você vai ter a sorte de pegar o cara, deixar em evidência e ele aparecer explicitamente assim. Sim, Porque olha só, né? Você deixou x ao quadrado em evidência para o seu x mais 3.
depois você deixou menos 1 em evidência, também apareceu x mais 3. Aham. Isso não precisaria ter acontecido. Podia E acontecer. normalmente não acontece num polinômio de terceiro grau, porque o polinômio de terceiro grau normalmente tem 3 fatores, não 2 como esse. Entendi. Aconteceu porque tem esse fator diferentão aqui. Entendi. Mas tudo bem, funcionou, mas Funcionou, funcionou, né? Mas é melhor não, fazer do nem outro sempre jeito. vai funcionar numa Sim. situação como essa. Uhum. Não dá para garantir que sempre você vai isolar o x ao quadrado e vai funcionar. Dificilmente, na Aham. realidade, vai funcionar. Sim, tá certo. Beleza. Fechou. Muito bem. E aí, que mais? Vamos para essa É, lista aqui? vamos, bora. Tá. Deixa Essa é eu a lista só. um, né? Ou... É a primeira aí. Cálculo 1, primeira lista. Bem, eu preciso fechar minha janela, só um Vai instante. lá, vai lá. Voltei. Bora. Muito bem. Ah, dizia eu que ele estava falando aqui uma coisa estranha. Explique com as suas palavras o significado de limite de x tendendo a 2 de uma função igual a 5. É possível que a equação anterior seja verdadeira, mas que f de 2 igual a 3? Explique aí. Como é que você me responderia essa pergunta? Explique com as palavras o significado da equação. Bom, f de x igual a 5, x tendendo a 2. Significa... Bom, é que eu não sei explicar com palavras no português, eu Você acho. pode fazer um desenho. É porque, na verdade, o x tendendo a 2, ele teria que multiplicar alguma coisa para tornar 5, né? Não, nada a ver. Ó, se você tem uma função genérica, Uhum. que é o caso aqui, daí ele está dizendo que quando o x tende a 2, a resposta da função tende a 5. Ah, sim, é poder Ou explicar. seja, se eu for andando pela esquerda e pela direita, quanto mais eu me aproximo do 2, Uhum. mais a resposta está se aproximando do 5, tanto pela esquerda quanto pela direita. Certo. Mas perceba, isso agora para a segunda parte da pergunta, que o limite ele é uma aproximação, é uma tendência, né? O Sim. limite tende a 2, né? X tende a 2, resposta tende a 5. É sempre uma tendência. Não significa que o valor exatamente em 2 é 5. O que significa, quando nós vemos o limite, né, é que a tendência, quando eu me aproximo do 2, é que a resposta é 5. Uhum. Mas não significa que a função, quando x é igual a 2, a função vai ser igual a 5. Pode acontecer, o que não é muito comum, mas pode acontecer, Isso é muito que na próximo. realidade seja um outro valor aqui, quando for exatamente 2, tá vendo? Sim, aham. Pode ser que seja 7. Sim. Entendeu a ideia? Entendi. Não, sim. Tá certo. Então é por isso que existe a propriedade da continuidade, né? Para que uma função seja contínua num ponto, ela precisa satisfazer 3 condições. Ah, sim. A função deve existir no ponto, ou seja, né, tu tens que ter um f de x, do x que tu tá calculando, né? Posso chamar de x0 igual a um y0. O limite da função deve existir. E o que que significa o limite da função deve existir nesse ponto, né? Ah, pode não existir. Mas como é que um limite não existiria? O limite não existe quando pela esquerda e pela Da direita direita é diferente. isso. E para que a função seja contínua, então, além dessas duas serem verdades, o valor da função no ponto e o valor do limite no ponto devem ser os mesmos. Ok? Uhum. Então, por exemplo, nessa função que eu acabei de desenhar aqui, ela de fato tende a 5 quando x tende a 2, mas quando x é igual a 2, o valor dela não é 5, o valor dela é 7. Sim. Beleza? Uhum.
Show de bola. Muito bem, então é assim que eu responderia. Fechou. Dica. Algo a perguntar? Não. É que Não, não, tá certo. tá Tá certo suave. mesmo. Se ele escreveu de outra forma, não Não, tá significa. certo, tá certo. É que esse tipo de coisa ele nem bota na prova, na verdade. É só pra o pessoal entender. Show. Muito bem. Ah, então é isso aí, meu caro. Vamos para a próxima. O Deixa eu gráfico pegar dado aqui. de f para dizer o valor de cada Ah, quantidade. essa aí eu acho que você consegue me responder, né? Você acha que é tranquilo. Se o x tende a zero, o limite tende a x0, ele tende a, sei lá, 2 e... Não, 3 e pouquinho. 3 e pouquinho? É, não é isso? Bem, Boa. X vamos lá, né? tende a 4. O x, quando o x tende a zero, a gente está vendo que, de fato, pela esquerda e pela direita, temos a mesma resposta, 3 e pouquinho. Isso. E quando tende a 4? Tende a Tem que tomar 4, cuidado com a figura, hein? sim. Uma bolinha ali. E aí, como é que fica? Ó, tende a 4 também, não? Tende a 4, porque pela esquerda e pela direita eu vejo que o Mesma coisa, né? comportamento vai para o mesmo. Uhum. Exatamente. Quando o x tende a 3, o limite tende a 2. Perfeito. Feito. E nessa 3 aqui, vamos lá. Essa aqui vai ser mais diferente. Se o x tende a 0, limite tende a 3. Se o x tende a 1, o limite tende a 2. Agora, se o limite tende a 2, o... não, se o x tende a 2, o limite tende a quase 1, Perfeito. Tá fácil. né? Quem tá usando as bolas bugadas ali? Não sei por que as bolinhas estão Mais diferentes. do que esses limites aqui, enquanto se existir o limite em cada item. Assim, o que que acontece nesse problema aqui? Ele quer que a gente use propriedades para resolver a conta, entendeu? Dado o Quer que a limite, gente use encontre propriedades. o sentido do limite de cada item, caso não explique o porquê. Isso. Certo. Então, ahn, por exemplo, eu vou responder a. Vamos ver uma legal aqui. A D. Cara, é propriedade, não tem muito o que eu falar. Você tem que pegar a lista de propriedades e usar, tá? Uhum. Aqui a gente tem uma primeira propriedade que eu já usei várias vezes hoje, que nos permite jogar o 3 para fora do limite. Sim. E quando a gente tem uma divisão, eu costumo falar assim, que o limite da divisão é a divisão dos limites. Ou seja, você pode fazer um limite para a parte de cima e Hum, outro para a parte de baixo, sacou? ok. Então isso ajuda muito. Então vai dar 2 Não sobre sei. 2? Ah, sim, é verdade, deu os valores, né? Mesmo Falou valor, né? aqui. 4 e menos 2. Não, Vai ficar 4 dividido por menos 2 vai ficar 3 vezes 4 dividido por menos 2 vai ficar menos 6, né? é só ver o bagulho e fazer, né? É, ou seja, tem que saber as propriedades. Eles te deram algum livro, alguma coisa assim? Então, geralmente o professor ele passa as propriedades no caderno. Tá, eu vou te passar um livro porque não dá pra fazer cálculo sem ter uma apostila pra se basear. Então, tá na mão. É a que eu tava usando aqui. Propriedades está lá pela página 70. Uhum. Beleza. Então, é, beleza, vamos para a próxima. Será que você consegue fazer tipo a F? A F é G de X é menos 2, H de X é 0, é, e F de X é 2. Bom, nesse caso eu preciso usar o X tende a 2, porque ele já me deu os resultados dos limites.
Sim. Na realidade, o que você tem que fazer aqui é o que nós estávamos conversando, certo? Você tem que colocar as propriedades. Então, a questão é a seguinte: quando você tem multiplicação, o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Sim. Vai ficar limite de g de x vezes o limite de h de x dividido pelo limite do f de x, Ah, vai dar. Isso aí vai dar. Calma aí. Isso aí vai dar 0 dividido por 4. que é zero, né? É zero. Beleza, velho. Ó, essas outras aqui, o que que ele tá mandando fazer? Cada casa. Então, de novo, né? Você tem soma, pode fazer o limite de cada um deles. Uhum. Aqui, aqui também é só jogar o É, valor esses daí acho que em nem precisa determinação. passar, que são de boa. É, Acho que aqui, começa a pegar o negócio no 6 aí. aqui já começa a ficar barra pesada. Aqui já tem teoria de limites laterais, que é aquela história pela esquerda e pela direita. Sim. É, a lista é grande, né, cara? É Tem grande, é bastante coisa grande. pra prova. Sim. É que na verdade a metade da lista é só a resposta também, né? Ah, sim. É, mas, pô, vai até Mas assim. é bastante, é bastante, é bastante. Bem, olha só. Eu não sei o quanto você quer passar nessa matéria. Eu não sei se você vai conseguir estudar também, se você tem tempo para isso. Uhum. Mas para nossa aula de terça que vem, é importante que você traga questões que você tentou fazer e não conseguiu, tá? Não, fechou. Eu vou. É que na verdade, até essa aula eu tava realmente sem tempo, porque tinha algumas atividades, mas eu vou tentar refazer. Acho que até hoje eu acho que eu consigo fazer isso aí. Tá, É, principalmente esse exercício 6 que tem um monte de questão meio chatinha. E daí na terça eu passo as questões mais difíceis. E talvez a gente consiga talvez avançar na próxima lista até. show de bola. Então tá bom, meu velho. A gente se fala. Cara, Abração. brigadão, hein? Eu que agradeço, foi top. Falou. Valeu.